Olá, eu sou a Andréia Benetti, estou falando pelo Moça Você é Machista e hoje eu estou aqui para falar de um assunto péssimo. De um não, na verdade dois assuntos péssimos, né? O primeiro é sobre o vídeo de um professor, está na página do Moça Você é Machista, está em outros sites de notícia também, como o G1. É um vídeo que mostra um professor abusando de uma aluna de 11 anos, né? Ele está atrás da menina no quadro e tal, e os abusos, segundo os alunos, eram frequentes, não foi só com essa menina. Né? Isso é uma notícia péssima. Por que é uma notícia péssima? Primeiro porque a gente sabe muito bem como que a profissão de professor no Brasil já tem péssimas condições, né? E isso reflete mais ainda o abandono do nosso sistema de ensino, né? Eu sei que os pais e a supervisão pedagógica não tem como estar dentro da sala de aula o tempo todo, né? Mas a gente precisa, sem dúvida, de um envolvimento muito maior da comunidade, pais, diretores, supervisores, junto com a gente na sala de aula, para que essas coisas não aconteçam, porque a gente pensa muitas vezes que nossos filhos estão protegidos na escola e não estão. Às vezes estão na mão de pessoas como esse tipo de professor, né? Eu espero que seja o único, porque eu também sou professor e isso pra mim é péssimo, soa péssimo, dá um descrédito enorme na nossa profissão, que é uma profissão tão importante. Esse é o primeiro ponto que já me deixou muito puta da vida. A segunda questão é a questão dos comentários no vídeo do abuso. As pessoas falando que a culpa é da menina de 11 anos, que a menina gostou de ser abusada e que a menina também estava gostando, se alguém tem dúvida, ou que a culpa era dos dois, que o professor não é culpado sozinho. Se você pensa isso, eu tenho duas coisas para falar para você. Primeiro, para um minuto e pensa no que você está falando. Se você não mudar de ideia, então você tem que fazer um tratamento mental sério. Porque não tem o mínimo cabimento uma pessoa achar que uma criança de 11 anos é culpada ou participou, de certa forma, contribuiu para um abuso sexual. Um abuso sexual é um abuso sexual de uma criança de 11 anos. Aí eu vou ter que repetir o que eu sempre falo aqui. Quando é mulher, sempre a culpa é da vítima. E essa história já está passando do irracional, não tem o mínimo cabimento a gente acusar uma criança por ter sido abusada em uma sala de aula, um professor que tem um cargo tem uma certa, infelizmente, uma certa hierarquia na escola. É lógico que ele se aproveitou do cargo, é lógico que se aproveitou da situação de ser homem, né? Apesar que falaram que ele abusava dos meninos também, isso não importa. Aqui, até quando nós vamos ficar culpando as meninas por abuso sexual sofrido? Né? Tem algumas questões que a gente tem que tratar quando a gente fala de sexualidade de criança. Criança tem sexualidade? Tem. Desde muito pequena? Tem. Quem falou que criança não tem sexualidade tá muito enganado, tá precisando ler. Né? Criança tem sexualidade. Criança sente prazer em ser tocada? Sente. Isso não significa que nenhum adulto tenha direito de tocar uma criança. Isso não é justificativa. No vídeo não dá pra ver nada. Se a menina gostou, não gostou, não importa. Se a menina tirar a roupa e chamar o professor pra ir pra cama com ela, ele não pode ir. Porque ele é professor, porque ele é o adulto. A gente sabe, adolescente fica apaixonado por professor? Fica. Pode acontecer de uma adolescente se insinuar para um professor? Pode. Acontece. E daí? Isso não justifica falar que as meninas são crianças. Até 14 anos, sexo com menor de idade no Brasil é crime, é estupro presumido. O que significa que a nossa lei, a nossa legislação entende que até os 14 anos uma criança não tem capacidade nem maturidade emocional ou física, ela não tem maturidade emocional para se decidir, para optar por fazer sexo com alguém. Qualquer adulto que faça sexo com uma criança menor de 14 anos é um estuprador. Né, e um abuso sexual desse nível, desse porte, se utilizando ainda de uma situação de professor, é uma coisa gravíssima. Mais grave ainda é ler comentários falando que a menina teve participação num crime. O depoimento da menina é extremamente imaturo. Ela falou que o professor era carinhoso com outros alunos assim também. Né? E isso independe, nada justifica. É claro que se alguma criança eventualmente for tocada em órgãos sexuais, ela vai sentir prazer, isso é óbvio, é do corpo humano. Por que a gente acha que criança é diferente? Agora, não tem, é inadmissível, é completamente absurdo querer culpar uma criança, ela gostava. A gente tem falado isso para as crianças que são estupradas e abusadas por pais, por padrastos dentro de casa, desde que o mundo é mundo, falar que elas gostavam, que a culpa foi delas, que elas começaram até quando isso? Gente, a gente precisa acordar, os adultos somos nós, a gente precisa racionalizar. Eu sou professora de crianças pequenas, se daqui a pouco eu tenho um aluno adolescente, esse aluno me chama para ir pra cama e eu vou pra cama com ele, eu sou adulta, eu tenho que raciocinar, eu tenho que saber que eu não posso fazer isso porque ele é uma criança, tem um corpo completamente ainda em desenvolvimento, que não tem maturidade
intelectual, maturidade nenhuma ainda para se decidir por fazer sexo ou não. Quem é o adulto maior de idade que responde por isso? É um crime, né? Quem é o culpado de abusar de crianças pequenas? A gente vai falar para essas crianças que elas gostaram? Essas crianças vão carregar a culpa de ter sido abusadas, estupradas por uma vida adulta? Até quando isso, né? Eu tô aqui para falar hoje porque a gente precisa parar e atentar para essas questões, porque essa situação de cada vez que uma mulher é abusada, alguém vir comentar ou insinuar, e provavelmente essa menina e a família dela vão ter que mudar de lugar, porque sempre vai ter alguém, algum vizinho falando que a menina era uma safadinha, que a menina estava deixando. Eu vi colegas professores falando se alguém tinha dúvida que a menina tinha gostado porque ela não saiu da frente do professor, como se talvez ela tivesse escolha. Gente, é um absurdo, é completamente inadmissível, né? Eu tô aqui hoje para falar, pra gente começar a pensar sobre essas questões, né? Parar de mistificar a sexualidade de crianças muito pequenas ainda. Tem sexualidade? Claro que tem. Quem falou que criança não sente prazer com o corpo, né, que não se toca, ou que eventualmente não sente prazer em ser tocada? Isso não dá o direito de adulto tocar em uma criança, é pedofilia, é um crime sério, né? A nossa legislação precisa ser mais séria ainda com questão de pedofilia. A gente fala em estupro, né, mas não tem lei ainda que define especificamente pedofilia, e a gente tem que lutar por isso também. Essa também é uma luta feminista, né? Eu venho falar com todo mundo, mas de novo eu volto a falar, principalmente mulheres. Vamos ensinar os homens, exigir dos homens, ensinar os nossos filhos. Isso também é a função dos pais, né? Mas eu falo para as mulheres parar de repetir esse discurso de que a menina também estava gostando. Por favor, isso não é desculpa, não é justificativa. Esse professor é um estuprador, nojento, um abusador que precisa ser preso. E a gente tem que parar de justificar esses atos. Uma menina de 11 anos, que é uma criança, então isso é um absurdo, tá? Eu tô aqui hoje por isso. Eu sou a Andréia Benetti, do Moça Você é Machista.